Quem está do seu lado, diga: Deus vai mexer com você nessa noite. Irmãos, esta parábola, ela representa a situação da igreja nos dias que antecedem a volta do noivo. Ela representa também um alerta para os que ainda dormem, e ela é uma mensagem de despertamento espiritual. Quando a gente prega, eu sou um pregador tido como avivalista, nós temos alguns objetivos. Mas o meu objetivo nesta noite é que não é que você saia alegre, não é que você sapateie, glorifique e saia daqui sorrindo. Pelo contrário, eu quero que você saia daqui nesta noite preocupado. Eu quero que você saia aqui nesta noite com uma luz amarela piscando de alerta, que você saia daqui vigilante, porque Jesus está voltando e nós vamos falar dele nesta noite. Antes de pregar, eu queria falar alguns personagens e símbolos dessa parábola. Primeiro diz que eram 10. Por que 10? Porque para o judeu 10 representa a totalidade. Porque depois do 10 ele começa a contar a unidade. 10 mais 1, 10 mais 2, 10 mais 3. Então 10 representa a igreja de Cristo. Não estou falando da Assembleia de Deus Manancial, a igreja de Cristo como um todo. Virgem representa os crentes que estão nesta igreja, aqueles que buscam e vestem um vestido de santidade, aqueles que almejam pela vinda do noivo. Vasilhas representam o meu e o seu coração. O noivo, quem sabe quem é o noivo aí? Representa quem? Representa Jesus. Quem tem certeza que ele está aqui nesta noite? Quem é testemunha que ele se faz presente? Lâmpada representa o nosso testemunho, a nossa vida, a nossa maneira de ser. Jesus começa no primeiro versículo, nós vamos discorrer um a um, e ele diz que todas elas virgens tinham uma boa intenção, elas aguardavam o noivo, elas estavam esperando o noivo. Mas no versículo 2, Jesus já começa a dividir a história, porque ele não fala mais das 10, agora ele fala de 2 grupos, qual ele chama 5 de prudentes e 5 de loucas. Irmão, quando Deus olha para a sua igreja, ele vê quando olha para a terra, ele vê 2 grupos, o ímpio e o justo, trevas, luz, sal, insípido, prudentes e loucos. Não há um terceiro grupo, não há como se manter neutro. Quando Deus olha, ele nos vê num grupo ou no outro grupo. A primeira lição que eu quero trazer para você nessa noite: não se engane em achar que todas as pessoas que frequentam a igreja são prudentes, são salvas. Não se engane, porque o próprio Jesus, ele nos revela isso. Ele diz que uma parte, e não é uma parte pequena, nem é uma metade, uma parte dos que frequentam a igreja não entrarão nas bodas do Cordeiro. Fala, Jeová. Verão a porta se fechar. Sabe por quê, irmãos? Algumas pessoas frequentam os nossos cultos, e eu não digo da Assembleia, da igreja como um todo, apenas para a sua condenação. Uau, fala, Jeová. Vou explicar. Eu disse que eu não quero que você glorifique, que você saia daqui preocupado. Quando você ouve a palavra de Deus e ela não produz transformação no seu coração, você está ouvindo a palavra para a sua condenação. É assim mesmo. Cada vez que você ouve a palavra e não muda, você aumenta o juízo de Deus sobre você. Misericórdia. É chamada lei da proporcionalidade. Ela diz assim: a quem muito é dado, muito será cobrado. Então a palavra tem que produzir em nós mudança. E eu tenho uma palavra de Deus para você: você é aquilo que você faz. Você pode repetir para quem está ao seu lado: você é o que você faz. Irmão, Deus não acredita no que você fala, Deus acredita no que você faz. Então eu tenho um conselho para você: fale menos, faça aleluia! mais.
classificadas pela sua conduta. E vão 5 para um lado e 5 para outro. Sabe que podia ter ido 3 para um lado, 3 para o outro, formado 3, 4 grupos. Mas Jesus diz algo interessante. Ele diz que as prudentes ficaram juntas e as loucas também. Então eu tenho um conselho para você: pare de andar com gente que não é prudente. A minha pergunta para você: qual grupo você pertence? Ao grupo das prudentes ou ao grupo das loucas? Pare de andar com gente que atrapalha a sua fé. Eu vou explicar para você. Amém. Tem gente dentro da igreja que as virgens prudentes deveriam evitar. Por quê? Porque a Bíblia diz que diga-me com quem andas e direis quem tu és. Outra parte diz assim: as más conversações ou as más companhias corrompem os bons costumes. Porque não se engane, tem gente dentro da igreja que frequenta terreiros de macumba, tem gente dentro da igreja que consulta horóscopo, tem pastor dentro da igreja que é membro da maçonaria, tem gente que assiste 3 horas de culto e chega em casa e vai ver pornografia na internet. Tem levita que adora a Deus na igreja, mas canta Ivete Sangalo na sua casa. Então não se engane. Porque eu devo evitar as virgens loucas? Jesus diz, sabe o que ele fala? Versículo 3. Sabe o que as virgens levavam, loucas, levavam na vasilha? Sabe o que? Nada. A vasilha dela estava vazia. Tem gente, irmãos, dentro da igreja que é vazio, não tem nada para te oferecer. Sabe por que ele não contribui, pastor? Porque ele não tem nada. Sabe por que ele não participa? Porque ele não tem nada. É louca. Gente vazia, gente sem Deus. Só que enquanto tem gente sem Deus, Jesus dá uma ótima notícia. Diz que do outro lado havia um grupo de virgens prudentes. E sabe o que elas tinham dentro dela? O Espírito Santo de Deus. Aleluia. Tem gente aqui, pastor, que onde chega as trevas dissipam, que onde chega ele vem trazendo paz, ele vem trazendo alegria. Onde ele está, a presença de Deus se faz presente também. Escute, em cada culto que acontece na igreja, acontece 2 coisas para 2 grupos. Para as loucas, aumenta o juízo. Para as prudentes, enche o vaso de azeite. Aleluia. Pergunta para o Senhor: o que é que você vai fazer aqui hoje? Aumentar o juízo ou encher o vaso de azeite? Pastor, é fácil identificar uma virgem louca? É fácil. Ouça o relatório dela depois do culto. Ela diz assim: não gostei da mensagem, não gostei do pregador, não gostei daquela música, o culto demorou demais, ele só tem coisa péssima. Ele diz assim: não entendi nada, porque não tem nada no coração. Mas sabe, vai ouvir um crente cheio do Espírito Santo depois do culto. Sabe o que ele está dizendo? Olha como eu senti a presença de Deus nessa noite, que palavra que o pastor trouxe, que hino que cantou. Deus me tocou, Deus falou comigo através do louvor, Deus falou comigo através da pregação da palavra. A minha pergunta para você é: qual será teu relatório depois desse culto? O que é que você vai dizer? A Bíblia diz: e tardando. Irmãos, a questão do tempo é uma questão primordial para nós cristãos. Você já leu o texto que diz assim: e tardando Moisés subiu para buscar as tábuas da lei. E a Bíblia diz assim: e tardando Moisés, sabe o que o povo fez? Construiu um bezerro de ouro. Porque nós vivemos muito no Cronos, no tempo do homem, mas nós temos que viver no Kairos, no tempo de Deus. Tem muita gente perdendo promessa de Deus, se precipitando, porque não sabe esperar o tempo de Deus. Me ajude a pregar. Põe a mão no ombro do teu irmão e fala assim: espera o tempo de Deus. Nós vivemos numa sociedade imediatista. Nós queremos as coisas rápido demais. Nós queremos alimento, não queremos esperar. Existe o fast food, comida rápida, tudo nós queremos rápido. Tem gente que se converte hoje, amanhã já quer ser pregador. Espera uma coisa aí, tem o tempo de Deus, tem o degrau certo, irmão. Deus que estabelece, então espera o tempo de Deus. Aleluia.
E Jesus diz: todas elas dormiram. Você já ouviu? Eu já ouvi vários pregadores, pastor Evaldo, dizendo que antes da volta de Jesus virá um grande avivamento. Já ouviu isso? Mas Jesus não fala isso. Jesus diz o contrário, que antes da sua vinda haverá, sabe o que? Um sono profundo. Diz que todas elas dormiram. Irmão, não ficou uma acordada. Eu até penso que Jesus não falou que tinha uma acordada, porque todo pastor diria que a igreja acordada é a dele. E até a igreja com o nome, a Virgem acordada, a Virgem desperta. Sabe o que Jesus está dizendo? Que não existe uma igreja no mundo que está verdadeiramente atenta para a volta do noivo. E quer que eu lhe prove? Vou lhe provar. Quantas vezes você ouve falar: Maranata, vem Senhor Jesus? A volta de Jesus sumiram dos nossos hinos, porque a maioria dos nossos hinos são antropocêntricos. Me dá, abre a porta, faz chover, restitui, olha para mim. Quantas mensagens você ouve falar da volta de Jesus? De cada 100 vem uma ou duas, porque nós não ansiamos mais pela volta do noivo. Nós estamos dormindo. E sabe o que acontece? Sabe o que a ciência fala sobre o sono? Se Jesus diz que nós estamos dormindo, todos nós, então algumas coisas acontecem. Primeira coisa, quando você está dormindo, você desconecta do mundo exterior. Você não está atento às coisas que acontecem ao seu redor. Nós estamos dormindo. Você já ouviu falar de nova ordem mundial? Você já ouviu falar de colapso financeiro mundial? Você já ouviu falar dos fenômenos da natureza que acontecem nos dias, quantos terremotos por dia acontecem no mundo? Já ouviu falar sobre a corrida armamentista? Já ouviu falar sobre a apostasia que há na igreja? Nós estamos dormindo. Quando nós estamos dormindo, alguns sentidos nossos, os 5 diminuem. Primeiro, o tato. Quando nós estamos dormindo, diminui a nossa sensibilidade. Sabe o que há muito? Nós nos tornamos insensíveis. Quer que eu lhe prove que nós somos insensíveis? Vou lhe provar, é muito fácil. A força que o pastor, que o pregador, que o levita tem que fazer hoje em dia para fazer o crente levantar a mão e adorar a Deus, quando isso devia ser algo natural. O pregador falta se esgoelar, o levita falta perder a voz, e o crente está lá impacto, insensível à presença de Deus. Eu estava pregando na cidade do Maranhão, uma cidade de Pedreiras. Não sei se você já ouviu falar. Pedreiras, onde nasceu o pastor Gesiel Gomes, um dos grandes pregadores da Assembleia de Deus. E quando eu olhei para trás, era um congresso de jovens. E eu vendo aqueles jovens andando no meio da mensagem, alguns conectados no Facebook, no WhatsApp, outros se levantando, indo para o banheiro. E no meio da mensagem eu estava pregando, eu vi o pastor tem apenas 98 anos de idade. Só isso que ele tem. Quase 100 anos de idade. Um velhinho com a bengala na mão, com a outra mão estendida, chorando que nem uma criança na presença de Deus. Quando eu olhei para trás e vi aquela cena, eu me emocionei. Eu parei de pregar e eu comecei a chorar junto com aquele pastor. E eu falei no final do culto: pastor, o senhor me